Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calilpe para o Estandarte da Liberdade, no nosso estudo semanal de um discurso da Conferência Geral. Convite de sempre, se ainda não segue o canal Estandarte da Liberdade no YouTube e nas mídias sociais, faça essa gentileza aí de começar a nos seguir, de compartilhar o material que é criado aqui com muito preparo, com muito carinho por todos os voluntários aqui do canal. Então, no estudo dessa semana, nós vamos ter aqui o discurso do Elder Gary E. Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos. O tema do discurso dele é Os Sussurros do Espírito. Mais um discurso muito especial, com muito aprendizado e muita coisa aqui para a gente estar comentando nesse estudo semanal. Tá bom? O Elder Stevenson, ele começa a mensagem dele mencionando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né, que aconteceu em 2023, e como ele ficava encantado com a grande performance que as atletas conseguiam demonstrar. Ele comparou que aquele alto nível do esporte ali praticado só é possível graças a muita prática, muitos treinamentos, muito esforço de cada uma delas para poder apresentar um mais alto nível de competitividade no esporte. E aí ele pega então esse exemplo da Copa do Mundo feminina e o esforço que as atletas fazem, a dedicação que elas têm em demonstrar os seus talentos lá no esporte, e comenta isso e compara isso com os dons de Deus, dons que cada um de nós, membro da igreja, recebe como uma dádiva, um presente especial do nosso Pai Celestial. E aí, então, continuando, uma frase que me chamou bem a atenção no começo do discurso é quando ele disse que são os dons de Deus que tornam as pessoas talentosas. Então, facilmente nós conseguimos apontar alguém talentoso, né? Seja no esporte, seja nas artes, seja na atuação, seja na igreja, no trabalho, né? Se cada um de nós fosse convidado a fazer uma lista, quem você acha uma pessoa talentosa? Facilmente viriam nomes na nossa mente, por nós identificarmos que aquela pessoa talentosa tem habilidades especiais que nem todo mundo tem, né? E ele faz questão de ressaltar que são os dons de Deus que nos tornam talentosos. E aí ele fala que, olhando pelas lentes do Evangelho, o Pai Celestial ele nos concede muitos dons espirituais. E ele vai mencionar alguns no discurso dele. Ele menciona o dom do Espírito Santo, né, que recebemos após o nosso batismo na igreja. Ele menciona o dom da fé, a fé para ser curado e a fé para curar, o dom do discernimento, o dom do conhecimento, o dom de sabedoria, o dom da empatia. Então, ele faz uma lista de vários outros que poderiam ser mencionados, inclusive, desses dons especiais que o Pai Celestial nos presenteia, nos concede aqui nessa vida. E aí ele volta de novo para a comparação lá do esporte, das jogadoras, dos atletas, enfim, os artistas, e ele salienta um detalhe importante, que só ter o dom isoladamente não nos torna diferente, né? O dom ele é concedido, porém é necessário ter uma prática, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, um jogador de futebol, que eu gosto muito de futebol. Então a gente pode mencionar vários que são assim muito acima da média. Mas a gente pensa constantemente, fulano ali tem o dom de jogar futebol. Mas se não fossem os treinamentos diários para aprimorar alguns fundamentos básicos do esporte, talvez aquele dom por si só não seria suficiente para transformar aquela pessoa em alguém diferente, alguém acima da média, né? Então o Elder Stevenson ele diz o seguinte: é importante lembrar que ter um dom não significa que a pessoa se tornará mestre naquilo. Mesmo que alguém tenha um talento natural extraordinário, somente com muita prática, dedicação e esforço é que a pessoa consegue refinar e aprimorar sua habilidade até atingir o mais alto nível de sua arte. De forma semelhante, existe uma curva de aprendizagem associada aos dons espirituais. Exercer dons espirituais exige exercício espiritual. Olha só que interessante, né? Então, o nosso comentário aqui foi que os atletas, os artistas, né, os profissionais, que facilmente são identificados por nós como acima da média, como talentosos,
o dom por si só não é suficiente. É necessário por trás ali das cortinas, né? Muita prática, muito esforço, tem que abdicar de muitas coisas, muitos prazeres, diversão, muitas vezes, né? E de forma semelhante, o Adler Stevenson identifica que para exercermos os dons espirituais que o Senhor nos concede, dom da fé, dom de curar, dom do discernimento, da paciência, enfim, é necessário também um exercício espiritual. Eu me lembro quando eu servia como missionário em tempo integral, de vários irmãos e irmãs que eu dizia assim, puxa, que irmão maravilhoso. Olha como aquele irmão tem o dom da obra missionária, né? Ele tem facilidade de falar com as pessoas. Ele parece que tem assim um encanto que as pessoas se sentem assim confortáveis quando ele está falando. Com certeza o irmãozinho ali não acordou um dia e de repente começou a falar bem do Evangelho. Foi a prática que levou ele até isso, né? Ele adquiriu o hábito de falar do Evangelho em todas as oportunidades que ele encontrava, e com a frequência dessa prática, ele conseguiu atingir essa excelência naquele dom ali, né? Então, isso não serve só para os artistas, atletas. Os dons espirituais também precisam ser exercitados, temos que praticar. O dom da compaixão, o dom de consolar, né? O dom de aceitar ser corrigido e doutrinado, tudo isso exige de nós uma prática, um esforço genuíno da nossa parte. Tá? E aí o Adler Stevenson, então, ele vai nos dar 4 conselhos, 4 princípios que nos ajudam a exercitar os nossos dons e então ter a companhia mais constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Tá? Ele fala, antes de chegar nos 4 pontos, ele diz o seguinte: a companhia constante do Espírito Santo é um dos maiores dons espirituais que o membro da igreja pode desfrutar. Qual a importância desse dom? E aí ele vai parafrasear uma frase do presidente Nelson, que foi muito compartilhada, né? Como a gente usa o termo hoje em dia, foi viralizada essa frase do presidente Nelson. Ele disse o seguinte, aspas para o presidente Nelson: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Fecha aspas. Essa frase ficou famosíssima e foi muito propagada entre os membros da igreja, né? Então, indo agora para os 4 princípios que vão nos ajudar a ter o Espírito mais próximo de nós, estão os seguintes. O primeiro princípio, permanecer em lugares santos. Segundo, permanecer na companhia de pessoas santas. Terceiro, testificar de verdades sagradas. E quarto, ouvir o Espírito Santo. Vamos então começar aqui com o primeiro princípio, permanecer em lugares santos. Tá? Não quer dizer, amigos e amigas, né, que nós devemos passar o nosso dia inteiro ou numa capela ou dentro do templo, porque a maioria de nós não vai conseguir isso. Mas permanecer em lugares santos significa que nós vamos ter um cuidado e vamos tomar decisões sábias ao nos colocar em determinados locais, né? Se eu sei que naquele determinado local o espírito não vai ser ali, vai ser facilmente ofendido, talvez eu preciso repensar um pouco mais naquele local que eu estou me colocando, né? E aí o Adler Stevenson menciona uma experiência que ele teve na visitação pública do Templo de Tóquio, para a rededicação do Templo de Tóquio. Ele estava acompanhando algumas autoridades governamentais. E ele fala que um dos representantes oficiais do país estava admirado, estava muito emocionado com a arquitetura, as imagens, né, tudo que envolve ali o templo, até que um momento ele sussurrou no ouvido do Adler Stevenson e ele disse a seguinte frase, né, até o ar que eu respiro neste lugar é diferente. Então, isso para enfatizar quão especial é estar na casa do Senhor. Os nossos lares também devem ser locais sagrados. E eu entendo que muitos dos nossos membros aí não são o único membro da igreja na família. Ou tem ele um irmão, ou tem ele a mãe, mas o pai não é. Ou os pais não são e os avós são, enfim. E às vezes é um pouco difícil, né? Existem costumes ali da família como ouvir som mais alto, alguns tipos de música e tudo mais, que podem prejudicar um pouco ali o seu ambiente.
mas eu aprendi desde a minha juventude que até mesmo o seu quarto ou a sua cama, o seu cantinho ali da casa, ele pode ser um lugar santo. Se eu e você priorizamos que a companhia do Espírito seja constante ali naquele lugar. Então o primeiro princípio é, para nos ajudar a ter o Espírito mais constantemente conosco, permanecer em lugares santos. Segundo princípio, gostei bastante desse. A do Stevenson declarou que é o permanecer na companhia de pessoas santas. E aqui eu quero já deixar claro que pessoas santas não são pessoas perfeitas, tá bom? Mas são pessoas que comungam dos nossos valores, que têm princípios semelhantes aos nossos. Sejam eles membros da igreja ou sejam eles não membros da igreja. Mas o Adrian Stevenson diz o seguinte, olha só que frase impactante essa. O Espírito não pode ser impedido de estar presente onde existe uma reunião de pessoas santas. Se vocês esperam sentir o Espírito, fiquem na companhia de pessoas com as quais o Espírito possa facilmente habitar. Olha só que interessante, né? Ele não menciona aqui que nós devemos estar exclusivamente apenas com membros da igreja. Não. Porém, é lógico, na minha visão, estar entre membros da igreja numa atividade recreativa é uma chance muito maior de termos apenas conversas saudáveis, de não haver ali ofensas, de não haver palavras que venham a ofender, de que não vamos estar talvez ouvindo músicas com um padrão muito baixo, né? Porém, temos amigos e familiares que não são membros da igreja, que ainda assim são pessoas com princípios, com valores, respeitosas, né, dignas. E essas pessoas, que estar na companhia dessas pessoas também nos ajuda muito a manter o Espírito perto da gente, a manter a companhia do Espírito conosco. Terceiro princípio, testificar de verdades sagradas. Eu comentei no comecinho aqui, que durante a missão eu lembro de muitos irmãos e irmãs que tinham essa facilidade, né, de falar do Evangelho, tinham o dom de falar do Evangelho. E testificar das verdades sagradas é um dos princípios mencionados pelo Adrian Stevenson para nos ajudar a ter o Espírito. Então eu faço aqui um convite, e eu me incluo dentro do meu próprio convite, de que busquemos mais oportunidades de testificar. Seja no ambiente de trabalho, na escola, faculdade, na vizinhança, ou até mesmo dentro da aula, do ramo, sabe? Às vezes a gente tem percebido ali que um irmão ou uma irmã, um jovem ali, está um pouco... Você percebe que ele está enfraquecendo espiritualmente. Então é o momento que eu tenho ali, além de usar a minha amizade com aquela pessoa, de poder testificar. E aí ajudar a fortalecer ali o testemunho, a erguer aquele que talvez esteja enfraquecido, tá? Então testificar de verdades sagradas é também uma forma de manter o Espírito Santo conosco. E o último princípio ilustrado pelo Adrian Stevenson é ouvir o Espírito Santo. E aqui ele traz alguns detalhes que eu gostaria de mencionar aqui pra gente. Ele fala o seguinte, o Espírito Santo pode ser nosso companheiro constante, mas ele fala num tom sutil e tranquilo. E aí ele, para dar mais força a essa declaração dele, ele vem utilizar uma citação do Elder Boyd K. Packer, que serviu muitos anos no coro dos 12 apóstolos. O Elder Packer diz o seguinte, aspas, o Espírito não procura chamar a atenção gritando ou nos sacudindo com mão pesada. Ele sussurra. Ele nos afaga tão gentilmente que se estivermos preocupados com alguma outra coisa, talvez não sintamos coisa alguma. Fecha aspas. Então, baseado na citação aqui do Elder Packer, do presidente Packer, o Espírito é suave, é sensível, ele fala de uma forma suave. Às vezes, a voz do Espírito é tão evidente que é impossível de nós negarmos. Mas essa alta evidência, essa grande evidência do sussurro da voz do Espírito, não significa que nós vamos ser chacoalhados ou que vai ser um grito no nosso ouvido. Mas vai ser tão evidente que para nós, sim, vai parecer muito audível, alto ou até mesmo um grito. Tá? E aí, para fazer um contraponto a isso, o Adrian Stevenson fala, o barulho, o tumulto e a contenda que prevalecem no mundo podem impedir que as impressões sutis e suaves do Espírito Santo sejam ouvidas. E aqui a gente pode enumerar vários desses tumultos e barulho que vem do mundo, né? É a mídia, é a pressão por popularidade, são os conflitos ao redor do mundo,
são às vezes dificuldades de relacionamentos familiares e interpessoais, enfim, nossas próprias escolhas, né? Então existiria uma série de fatores que podem atrapalhar o exercício de ouvir o Espírito Santo, que precisa ser genuíno, precisa ter um esforço genuíno na nossa parte. Então gente, chegamos aqui então ao final do nosso estudo dessa semana. A conclusão aqui do L.D. Stevenson, ele fala, para terminar, os santos dos últimos dias devem ser um povo que recebe dons e guarda convênios. Então a gente pode aprender aqui que receber os dons e fazer convênios e guardar esses convênios estão relacionados, né? Um dá suporte ao outro. O Senhor nos concede dons pela sua misericórdia. Nós nos esforçamos para exercitar esses dons, para aprimorar esses dons, e então o Espírito vem para ser nosso companheiro constante, para nos ajudar, nos fortalecer e nos tornarmos melhores, para nos tornar excelentes naquilo que estamos praticando. Lembra lá da analogia, Copa do Mundo, os atletas, os artistas, as pessoas talentosas? Existem práticas, existem treinos, existem horas ali de esforço para atingir aquele nível ali, né? Na mesma forma, espiritualmente, deve acontecer com cada um de nós. Para desenvolver o dom da paciência, o dom da caridade, o dom de servir, o dom de pregar o Evangelho, é necessário um esforço genuíno da nossa parte. Esse então foi o nosso estudo da semana, discurso maravilhoso do L.D. Stevenson. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série aqui, a nossa contagem regressiva para a conferência. Cada semana vamos estudar o discurso de um dos apóstolos até chegar os membros da primeira presidência na semana da conferência geral, tá bom? Deixa nos comentários aqui o trecho do discurso que você mais gostou, um pensamento, algo que você queira compartilhar conosco. E mais uma vez o convite, segue a gente nas redes sociais, no YouTube, Estandarte da Liberdade. E eu espero vocês no estudo da próxima semana. Obrigado por ter assistido e valeu, pessoal. Um abraço.